Olá, eu sou a professora Kátia Ribeiro, sou professora da Rede Pública Estadual do Maranhão há 27 anos e sou advogada. E nesta última condição, resolvi dar minha contribuição a pedido do Cotemax sobre a constitucionalidade da lei do piso e sobre a distinção entre o que é vencimento e o que é remuneração. Inicialmente, cumpre destacar que o piso salarial nacional dos professores é uma previsão constitucional, com previsão expressa no artigo 206, inciso 8 da Constituição Federal. E no que tange a questão entre o que é gratificação, ou o que é vencimento, ou o que é remuneração, é importante destacar que a Lei 8.212, ela expressa claramente que vencimento é o valor que não compõe as gratificações e que remuneração é a soma do vencimento com as gratificações do servidor público. E aqui no estado do Maranhão, na Lei 6.107/94, que é o Estatuto do Servidor Público, o artigo 74 também faz essa distinção. Ele diz, além do vencimento no singular e das vantagens, ou seja, diferencia o que é vencimento e vantagens. Por quê? Porque quando você tem a soma de vencimento e vantagens, você passa a ter a remuneração, que é diferente de vencimento. Nesse mesmo sentido, a Lei 9.860/2013, que é o Estatuto do Professor do Estado do Maranhão, elenca no seu artigo 29, que a remuneração dos integrantes do subgrupo Magistério da Educação Básica vai se constituir de duas parcelas. Quais são elas? Vencimento no singular e gratificação. Nesta última, incluindo, claro, a GAN e as demais gratificações. Também no Estatuto do Professor do Estado do Maranhão, o artigo 32, quando diz que no mês de janeiro vai ter um ajuste dos valores do vencimento, de novo, do subgrupo da educação básica, no percentual do piso salarial profissional nacional. Ou seja, sempre falando de vencimento. E a Lei 11.738/2008, que é a Lei do Piso Salarial Profissional Nacional, no artigo 2º, parágrafo 1º, assim determina. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os estados e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do Magistério Público da Educação Básica para a jornada de, no máximo, 40 horas, ou seja, abaixo daquele valor, nenhum ente federativo pode pagar valor menor que o piso. E aí alguns diriam, mas isso é para 40 horas? Não. O piso é para 40 horas, mas as demais jornadas de trabalho, assim como destaca o parágrafo 3º desse mesmo artigo, serão proporcionais ao valor. Se você tem o valor do piso, que é 3.845 para 40 horas, se você tem 20 horas, o seu vencimento, que é piso, tem que ser a metade disso. E aí a gente tem visto que governadores, prefeitos, o governador do estado do Maranhão dizendo que quebra o estado, aí através do seu secretário de educação. Acontece que, se isso for verdade, se fosse verdade na realidade, o artigo 4º da Lei 11.738 também dá solução. Nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado, a União deverá complementar. Mas para a União complementar, o Estado tem que demonstrar que não pode pagar. E se o Estado até o momento não demonstrou nem recorreu à União, é porque não tem como provar que não pode pagar.
E aí o governador, através dos seus secretários, através de todo o aparato do estado do Maranhão, do governo do estado do Maranhão, tem ocupado todas as mídias, redes sociais e divulgado que o piso salarial dos professores no Maranhão é maior que o nacional. E que a justiça no estado do Maranhão já confirmou que a GAN, que é a nossa gratificação, é um salário que deve ser computado quando se fala de piso. Incorre, no mínimo, em equívoco essa postagem. Por quê? Porque essa decisão que está sendo utilizada pelo governo do estado, ela é uma decisão de primeiro grau, que foi interposta em um processo em que o Simproecema cobrou a aplicação do Lei do Piso no ano de 2006, e aí veio realmente esta sentença e, infelizmente, a direção do sindicato não recorreu, deixou passar batido. Mas isso nos afeta de alguma forma? Não. Por quê? Porque nós temos uma decisão muito maior. Uma decisão que está em um tribunal superior, que é o Superior Tribunal Federal, o STF. E o STF, em uma ação direta de inconstitucionalidade número 4167, entendeu que, e aí a gente vai bem aqui para o item 2 da ementa do acórdão, é constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento e não na remuneração global. Vejam só, destaque, o piso salarial é para professores com ensino médio. A maioria de nós no estado do Maranhão já tem o ensino superior. Segundo, com base no vencimento, no nosso vencimentozinho lá em cima, e não na remuneração. Que aí na remuneração, sim, nós temos a GAN, nós temos alguns professores que têm algumas gratificações, titulações, mas o STF já determinou. Piso é vencimento. Desta forma, os professores da rede pública do estado do Maranhão ganham muito abaixo do piso. E um dos princípios da administração pública é um princípio da legalidade. O ente público, as autoridades públicas têm que cumprir a lei. Os governadores que entraram com a DIN, não satisfeitos, entraram com embargo de declaração, perguntando a partir de quando seria aplicável o entendimento de que piso é vencimento e não remuneração. O STF fez um efeito modulador da sua decisão e determinou que, a partir da data do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, 27 de abril de 2011, em que foi declarada a constitucionalidade do piso dos professores, piso, a partir dali, corresponderia a vencimento, a partir de 27 de abril. Até 27 de abril, poderia considerar que fosse remuneração. Isso porque foi dado uma cautelar ainda no ano de 2008, considerando o piso como remuneração. Então, vejam só, em 2008 o STF deu uma cautelar, considerando o piso como remuneração. Em 2011 foi julgado o mérito, a decisão final, o STF determinou e deu um entendimento que piso é vencimento e não remuneração global. Na sequência, esclareceu que esse entendimento passava a valer a partir de 27 de abril de 2011, ou seja, colegas, quase 10 anos. Aliás, não, quase 11 anos, não é isso? E o estado do Maranhão ainda se nega a cumprir o que determina a legislação e o que foi entendido pelo STF. E fica se furtando, escondendo-se atrás de uma decisão de primeiro grau que não se sobrepõe a uma decisão do Superior Tribunal Federal. Ainda interpuseram uma outra DI, a ação direta de inconstitucionalidade 4848. E nessa eles não questionaram mais se piso era vencimento, até porque o STF já tinha dado entendimento, não poderiam voltar a questionar se a norma do piso era constitucional ou não, porque o STF já tinha dito que a norma era constitucional.
Então, o que eles resolveram, os governadores, questionar? Resolveram questionar a forma de atualização do valor do piso. Entenderam que não poderia ser utilizada a forma que era prevista na lei do piso, que é a correção pelo valor anual por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental. Mas o STF, mais uma vez, entendeu, através dos seus ministros, que esta atualização prevista na lei do piso, ela é uma consequência direta da existência do próprio piso. Claro, se você não cria um mecanismo de reajustar, como é que você vai manter o valor do piso de forma condigna a valorizar os trabalhadores da educação? Ou seja, não há mais o que se discutir em relação à lei do piso. O que se tem que fazer agora é cumpri-la, ok? E aí eu queria só encerrar com uma frasezinha do ministro Joaquim Barbosa, quando julgou os embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 4167. Ele disse o seguinte: mesmo hoje, decorrido mais de 3 anos da data do julgamento, os estados embargantes ainda se negam a dar cumprimento à lei declarada constitucional. Isso foi em 2013, gente. Agora imagina hoje, já em 2022. E ele ressalta mais no voto dele, que não há por que os estados dizerem que não tem condições, inclusive pedirem um prazo, porque a União não iria fazer o complemento. Ele diz, mas como? E aí ele diz, em especial, lembro que já há um regramento infraordinário que estabelece o rito para exame dos pedidos de reforço orçamentário para custeio das despesas criadas com a lei do piso. Refiro-me à portaria do MEC 213/2011, ou seja, é a portaria que disciplina quais os passos que o ente federativo tem que fazer para pedir que a União complemente o valor que ele supostamente não pode pagar para o professor. E aí, por que o governador Flávio Dino, por que o governo do estado do Maranhão não se utiliza desse instrumento, já que ele diz que não tem orçamento para pagar? Então, colegas, é isso. A norma é constitucional, a norma está vigente, a administração pública tem que atender os princípios da administração pública e tem que cumprir a lei. E eu quero encerrar com a frase de uma colega que eu achei muito interessante, ela foi muito feliz. A única forma de nós não sermos contemplados com o que está previsto na legislação, que não foi presente, é fruto de luta, é a nossa omissão. E aí a gente espera que o professor não se omita e que o professor realmente participe dos atos e dos movimentos em busca de seus direitos. Um abraço a todos e a todas e até mais.